acadêmico, seja esse trabalho um TCC, seja esse trabalho um artigo científico, seja, enfim, qualquer trabalho acadêmico, ele é extremamente importante, né? Ter essa seção de material e métodos, em alguns você vai encontrar como metodologia, enfim. Essa é uma parte aí que ele tem que ser muito bem detalhada, ela tem que ser muito bem especificada. Beleza, olha lá, como está falando aqui esse autor, né, deve possuir um nível de detalhamento que se outra pessoa pegar o seu projeto, pegar o seu artigo, ela tem que ser capaz de fazer o seu trabalho, né? Ela tem que ser capaz de entender como ele foi feito e ser capaz de reproduzir, né, para ver se ele encontra os mesmos resultados, já que isso é uma das coisas mais importantes na ciência, é a reprodutibilidade dos resultados. Né? Pesquisas que somente um autor acha aquele resultado, todos os outros não conseguem achar o mesmo resultado, geram problemas, como alguns até que a gente tem visto aí na atualidade. Vamos lá. Então, no nosso caso, no caso do nosso modelo de trabalho, tá? Não é que ele é diferente dos outros, mas no nosso modelo, na nossa estrutura de trabalho, nós vamos dividir essa seção material e métodos em 4 tópicos. Um tópico chamado amostra, um outro chamado procedimentos, um outro chamado material e um outro procedimentos estatísticos. Se você olhar lá no nosso modelo, aquele que eu enviei no início do semestre, né, que ficou por conta aí dos representantes encaminharem, né, vocês vão ver que está dividido nessas 4 partes. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, que é a amostra. Então, primeira coisa, eu tenho que caracterizar essa amostra. Quem são essas pessoas? Qual a faixa etária, qual o sexo, qual a estatura, massa corporal, nível de escolaridade, faixa de renda na população, se eles estão num determinado, com uma determinada característica de doença, são hipertensos, são diabéticos, são obesos. Eu tenho que caracterizar, eu tenho que dizer detalhes sobre essa amostra, em conjunto, é claro, né? Para eu poder mostrar para quem está lendo o trabalho como que eram essas pessoas. Né? Eu não posso identificar cada um dos voluntários. Então, o voluntário Joãozinho tinha tantas centímetros de estatura. Isso eu não posso fazer. Né? Mas eu posso trabalhar aí com as faixas de estatura, né? Com a massa corporal, extrato educacional, né? Enfim, a região em que eles habitam, né? Em que eles moram, ou em que eles estudam, né? É uma região rural, é uma região, eles são pessoas de regiões rurais, de regiões urbanas, enfim. Tudo que for importante para caracterizar essas pessoas, eu vou colocar ali. Segundo item, né, eu tenho que colocar o número de voluntários. Então, eu vou trabalhar com quantas pessoas? Eu trabalhei com quantas pessoas? Com 20, 30, 40, 50, 300? Né? Eu tenho que especificar isso. Eles estão divididos em grupos ou eles estão... É um grupo único? Né? São 2 grupos, 3 grupos? Como esses grupos foram divididos? Né? Então, essa parte de número de voluntários inclui isso. Aí eu tenho os critérios de inclusão. Né? Então, por exemplo, imagina que eu vou fazer uma pesquisa numa escola, e só que, por exemplo, esses alunos vão responder um questionário. E aí? Por exemplo, se eu não tenho esse questionário em braille, se eu tiver um aluno que seja deficiente visual, talvez eu não consiga, né, fazer com que ele responda o questionário. Se eu tenho um exercício que a massa corporal influencie muito, talvez eu não possa trabalhar com voluntários obesos. Então, eu tenho que colocar tudo aquilo que faz com que ele esteja incluído na pesquisa. E tem que colocar também os critérios de exclusão, ou seja, aqueles que eu não posso permitir que participem da pesquisa porque talvez eles contaminem o resultado que eu vou encontrar. Então, por exemplo, né, se eu vou fazer um exercício de equilíbrio, um cadeirante ele não pode fazer esse teste. Enfim, então eu tenho que colocar aí o que exclui. Se eu vou trabalhar só com saudáveis, se eu tiver um voluntário hipertenso, né, se eu vou trabalhar com idosos, eu não posso ter pessoas que estão com menos do que 60 anos, né, dependendo do critério para idoso. Então eu tenho que
ser muito claro nesses critérios de inclusão e de exclusão, tá? E a questão da ética em pesquisa. Então, eu tenho que dizer que as pessoas foram voluntárias, que elas estavam cientes de que estavam participando de uma pesquisa científica, que elas estão autorizando que essas informações sejam utilizadas, obviamente não de forma a identificar a pessoa, mas trabalhando estatisticamente com esses dados, com esses números, e eu tenho que referenciar tudo isso dentro do meu trabalho, né? Bom, o segundo item, né, dentro do material em métodos é o de procedimentos. Então, o que esse procedimento quer dizer? É tudo que eu fiz. Então, como é que foi minha pesquisa? Foi uma pesquisa de campo? Foi uma pesquisa experimental? Foi um estudo de caso? Ele foi uma pesquisa prospectiva? Ou seja, eu comecei a analisar a partir daquele momento. É uma pesquisa retrospectiva, ou seja, eu vou analisar o que já foi feito, né? É uma pesquisa, enfim, eu tenho que dizer todos os itens de como foram feitos. É um questionário, é uma entrevista, né? Isso é muito importante. Existe uma diferença grande entre as duas coisas. O meu questionário ele é fechado, aberto, minha entrevista é estruturada, não estruturada. Então, tudo isso vocês vão ver com orientadores de vocês e tem que estar lá descrito na sua parte de material e métodos. Tá? Cronograma da pesquisa. Então, por exemplo, a pesquisa foi realizada em uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, 2 meses, um ano inteiro, 2 anos. Enfim, eu tenho que ter ali o tempo que eu analisei isso, né? Que eu mantive esses voluntários em contato comigo, em que eles estavam treinando, em que eles estavam tomando algum suplemento, enfim, qualquer coisa desse tipo. Sempre que for necessário, né, eu tenho que colocar se foi de manhã, de tarde ou de noite, né, porque se esse fator influencia o resultado, ele tem que estar descrito ali. Então, por exemplo, eu não posso analisar alongamento, né, eu vou analisar a flexibilidade de determinado grupo, sem dizer se eu estou analisando isso de manhã, de tarde, de noite, né, porque é uma coisa que sofre influência do período do dia, né? Se for necessário também o período do ano, era inverno, era verão, estava calor, eu tenho que falar das condições climáticas, né? Quando isso influencia o trabalho também, né? E quando necessário também o local de pesquisa. É muito importante que você entenda, não tem que ficar falando detalhes do local de pesquisa, a não ser que isso realmente vai influenciar no resultado, ou seja, meu estudo de caso, né? Eu não preciso ficar especificando assim, o estudo foi feito na academia tal, no endereço tal, na cidade tal. Se aquele resultado ele só vai acontecer nessa academia, tudo bem, aí você vai colocar. Mas se você espera que o resultado que acontece nessa academia vá acontecer também em outros lugares do mundo, não tem por que você dizer que foi feito naquela academia especificamente, tá? Eu pulei o item ali, de propósito, que é o segundo, que é o protocolo de teste. Então, é muito importante. Eu não posso inventar protocolo, né? Porque senão eu tenho que validar esse protocolo que eu inventei. Então, o que é o protocolo do teste? Eu usei um teste de Cooper, de corrida caminhada de 12 minutos, eu tenho que colocar ali. Eu usei um protocolo de testes de força. Qual foi o protocolo que eu usei? Protocolo para medir potência no impulso vertical. Qual foi o protocolo que eu usei para isso? Então, eu tenho que especificar esse protocolo. Ou eu vou escrever ele detalhadamente, ou eu vou citá-lo, né? Por exemplo, se eu tenho o protocolo de Cooper, que existe em vários livros, em vários artigos, eu não preciso explicar o protocolo todo. Eu posso simplesmente dizer que foi utilizado o protocolo de Cooper, né? Se eu medir dobras cutâneas usando o protocolo de McArdle, eu não preciso especificar, foram medidas as dobras cutâneas tal, 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 da forma tal, 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 marcada assim, assim, assado. Eu vou lá e cito, protocolo de McArdle, né? Então, mas é importante que eu cite o protocolo, porque se eu utilizei a medida do percentual de gordura de um protocolo e você utilizou de outro, nossos resultados podem dar diferentes, porque protocolos diferentes dão resultados diferentes. Então, eu tenho que especificar qual foi o protocolo que eu utilizei. Tá ok? Bom, aí vem a parte do material. Essa parte do material, ela, às vezes o aluno se embola um pouquinho, né?
Por quê? Eu tenho que colocar equipamentos e materiais que possam interferir no resultado da pesquisa. Então, por exemplo, se eu usei uma balança de um tipo analógico ou usei uma balança digital, isso pode dar resultado diferente. Então, a balança é uma coisa que eu preciso citar, né, como um instrumento que eu estou utilizando para medir. Se eu utilizei um cronômetro manual ou se eu utilizei um cronômetro no celular, eu tenho que especificar isso, porque isso pode dar diferença no resultado. Então, eu tenho que dizer qual foi o cronômetro que eu usei. Se eu usei uma trena de 20 metros ou se eu usei uma trena laser, eu tenho que especificar isso, porque pode dar diferença no resultado. Agora, eu utilizei uma caneta Bic azul. Precisa colocar isso? Pô, mas se eu usasse a caneta Bic Papermate preta, ia fazer diferença no resultado? Não. Então, para que eu vou citar isso? Tá? Isso é muito importante que você entenda. Eu não tenho que ficar gastando linhas e linhas falando de cada lápis que eu usei, de cada papel que eu usei, de cada... Eu só vou especificar aquilo que pode realmente ter dado algum tipo de diferença caso a pessoa que vai ler, né, utilize ou vá tentar reproduzir, utilize um equipamento diferente daquele. Tá? E é importante entender o seguinte: marca, modelo e país de fabricação. Tá? Eu não posso deixar de indicar isso. Então, eu tenho que colocar lá, se eu usei um determinado monitor de frequência cardíaca, qual é a marca dele, qual o modelo dele e qual o país de fabricação. Tá? Isso é muito importante que seja colocado, porque marcas diferentes, modelos diferentes, né, ou mesmo marca da mesma marca, mas fabricado em países diferentes, pode ter resultados conflitantes. Bom, aí a gente tem a parte do procedimento estatístico, né? Então, procedimento estatístico, o que eu vou colocar lá? Quais foram os testes estatísticos que eu utilizei? Foi uma estatística só descritiva? Foi uma estatística inferencial? Quais os testes que eu estava usando? Né? Era um teste T, era um teste ANOVA, era um teste de correlação? Enfim, qual o tipo de teste estatístico eu utilizei para analisar os resultados? Tá? Outro item, nível de significância. Eu tenho que colocar qual foi o nível de significância que eu atribuí ao meu teste. Então, nível de P menor que 0,05, P menor que 0,01. Eu já adianto para vocês o seguinte: na nossa área, geralmente é bem aceito, né, apesar de ser discutível, mas é bem aceito que o nível de significância seja de P menor ou igual a 0,05. Isso é meio já que aceito internacionalmente, apesar de ter aí algumas controvérsias, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, não é para isso. Tamanho defeito quando for possível, porque é interessante você medir o tamanho defeito pelos mesmos motivos do que porque às vezes o nível de significância é discutível, né? O tamanho defeito, se for possível calcular, colocar. Agora, imprescindível, qual software, aplicativo, o que você usou para fazer os cálculos? Então, você utilizou o Excel, você utilizou o SPSS, você usou o Biostat, qual foi esse programa que você utilizou? Isso tem que estar citado ali também. E quando citar o programa, citar também a versão. Então, o Biostat 5.3, é o SPSS 20.0, 22.0, eu tenho também que citar isso. Isso é outro fator que normalmente também